Tinho. Bom, então a gente vai dar seguimento hoje à nossa leitura, aos comentários de leitura do livro A Alma Precisa de Tempo, o livro da Verena Cast. E hoje a gente entra no capítulo 3, em que ela vai falar sobre símbolos. Eu estou aqui com algumas anotações, algumas citações que eu copiei. A gente está saindo, então, do capítulo sobre imaginações, que é um capítulo mais denso e bem interessante, em que ela fala da conexão entre imaginar e sentir, imaginar e se emocionar, imaginar e se afetar, e como isso pode modificar tanto a nossa paisagem interna, quanto também, né, causar aí desdobramentos, provocar coisas no nosso ambiente, do lado de fora, né? Isso pela ressonância. Então, quando a gente tem essa espécie de encontro entre o nosso interior e o exterior, entre uma experiência interna e um fato concreto no mundo, e a gente, por isso, acaba se implicando, se engajando de uma forma diferente com aquilo que nos acontece. E isso pode tanto provocar, né, desdobramentos do lado de fora, no sentido de eu atuar no mundo de uma forma diferente, quanto também aquilo que eu imagino, aquilo que eu percebo como sincrônico, aquilo que eu percebo como dotado de sentido, como simbólico, também vai provocar alguma espécie de alteração na minha paisagem interna, na forma como eu estou me sentindo, né? Então, ela parte dessa questão das imagens, nesse capítulo 3 sobre símbolos, para dizer que as imagens, agora eu estou citando, emocionalmente significativas, podem ser experimentadas como símbolos. No símbolo, o mundo e a psique, o dentro e o fora se conectam. Então, o símbolo, ele representa alguma coisa, né? E ele puxa associações em torno dele, e essas associações, essas representações, elas são emocionalmente carregadas, né? Elas são significativas. Quando a gente tem uma postura simbolizante, como ela diz, diante do mundo, a gente vai entender, a gente vai caminhar pela ideia de que o mundo interior e o mundo exterior são dois lados de uma mesma experiência, são dois aspectos de uma mesma experiência. Essa questão do mundo interior e o exterior é algo que ela traz bastante ao longo deste capítulo, e é algo que, assim, é difícil a gente colocar uma fronteira definitiva, né, entre o que é uma experiência, o mundo interior e o mundo exterior, porque justamente a gente percebe os fatos, a gente percebe as coisas no mundo, isso que a gente pode chamar de realidade concreta, né, dura ali, a gente percebe isso a partir também, né, do nosso repertório interno de experiências de quem a gente é. Então a gente vai fazer uma leitura, nem sempre é uma leitura que vai coincidir com a leitura de outra pessoa, né? Então, esses dois aspectos, eles estão juntos. Não existe, né, a gente dizer, por exemplo, que há algo do mundo exterior que eu apreendo, que eu entendo, que eu compreendo, que eu absorvo de uma forma inteiramente imparcial, desconectada disso que ela chama de mundo interior. Ainda assim, a gente consegue entender do que ela está falando quando ela traz essa tensão entre esses dois universos, né? Então, o mundo exterior seriam experiências que eu não controlo muitas vezes, né? Então, tá frio, tá calor, tá chovendo ou não, acontece alguma coisa com alguém, acontece alguma coisa comigo que eu não previa, eu tropeço no meio da rua, enfim, existem coisas que vão acontecendo e que a gente entende que estão ali nesse universo mais exterior, e existe algo que é desse universo mais interior e que tem uma profundidade muitas vezes, né? E a gente sabe, por exemplo, que a gente pode ter circunstâncias que a gente mesmo julgue favoráveis e ainda assim a gente pode se sentir mal, né? A gente pode estar num estado de espírito mais afirmativo ou mais melancólico, e isso não necessariamente estar ligado a alguma coisa que está se passando em torno de mim. Então, esse mundo interior efetivamente existe, né? E aí, nesse mundo interior, habitam os sonhos, né? As nossas imaginações, essas imagens, e também é por onde a gente cria conexões com esses símbolos, como a gente vai trabalhando essa postura simbolizante diante do mundo, que é uma postura que
muita gente vai dizer que está em declínio, né? A gente vai se fiando cada vez mais em fatos, em questões concretas, em questões ditas científicas, que são muito importantes, que são muito relevantes, mas que desprezam muitas vezes esse outro aspecto simbólico que vai realmente fazer essa articulação entre o fora e o dentro. Ela vai trazer aqui o conceito de Jung, dizendo que o conceito ou a imagem são simbólicos quando eles significam mais do que aquilo que designam ou expressam. Né? Existe no símbolo um aspecto inconsciente que não se esgota em uma explicação. É isso que ela diz recorrendo a Jung. Então, quando eu falo de um símbolo, por exemplo, se eu digo que a cruz é um símbolo para o cristianismo, é um símbolo, né, e tem todas as representações em torno da figura de Jesus Cristo nessa cruz, eu estou dizendo que aquela cruz representa mais do que simplesmente uma cruz. Existem significados que vêm junto com essa imagem. E a gente pode pensar em outras imagens que são simbólicas. O coração, né, a espiral, enfim, existem várias imagens que elas não apontam somente para o campo referencial. Tá? Isso é algo que eu falo muitas vezes, então para muita gente isso é repetitivo, mas eu vou trazer novamente porque é muito importante a gente ter essa noção dentro de tudo isso com que eu trabalho e, né, sobre o que a gente conversa aqui, literatura, escrita terapêutica, os clubes de leitura, psicanálise e essas outras abordagens que não são psicanalíticas, mas que me encantam muito, principalmente dentro desse trabalho com a escrita, a gente precisa entender o que é o referente, né? O que é uma linguagem referencial. Então, quando eu digo porta, querendo dizer porta, eu estou me referindo a esse objeto concreto no mundo, que é uma porta que eu vou ter em vários tipos de edificações, em casas, em lojas, né? Eu tenho uma porta, eu abro, eu passo para dentro, para fora. Quando eu penso na porta como uma imagem que pode fazer metáfora, né? Essa imagem que pode me falar das transições na minha vida, dos espaços de passagem, limiares na minha vida, eu atravessar uma porta. Quando eu falo da porta, metaforicamente, pensando nas portas que se abrem e se fecham na minha vida, aí eu não estou no campo da linguagem referencial. Então, assim como nas metáforas, nas figuras de linguagem, né, outras que a gente tem, o símbolo, ele não está reduzido à linguagem referencial. Né? Então, quando eu penso no coração, eu não penso só no órgão do corpo humano, que seria um referente, né? No mundo externo, entre aspas, né? No sentido de que tem uma concretude aí, uma dureza nisso. Eu também estou pensando no amor, na paixão, na intensidade, penso na cor vermelha, penso em muitas outras coisas que vêm junto, né? Que estão aí, todas vão se aglutinando em torno dessa imagem simbólica. Ela vai falar também, dentro dessa ideia do símbolo, das narrativas, né? E dos mitologemas. Mitologemas são como se fossem núcleos de historinhas, né, que se repetem muitas vezes em narrativas de vários tipos, em mitos mesmo. E um dos mitologemas que ela traz como exemplo, é o nascimento da criança divina. Né? Então, aí, como eu já trouxe a cruz como símbolo, o nascimento da criança divina é, né, um mitologema que está ali na história do nascimento de Jesus. Mas em outras religiões e em outras partes do mundo, você vai ter reprises desse mitologema. E aí a gente tem uma série de emoções e de motivos, né, de associações que vêm junto com esse mitologema. Por exemplo, aqui, né, quando a gente fala da criança divina, a gente tem a esperança, né, a salvação, aquilo que já foi, aquilo que está sendo, e também dentro, né, dos mitos, dos símbolos, o devir, a possibilidade do que ainda virá.
e que é, de uma certa forma, desconhecido, mas anunciado, né, algum tipo de renovação, algum tipo de desdobramento, algum tipo de encaminhamento a partir dos símbolos. Por isso eles não se esgotam também, né? Porque eles são lidos em contextos diferentes ao longo da história. E aí sempre estão sendo atualizados de alguma maneira. Tem algo que ela traz aqui que é super importante, super importante, e que a gente vê bastante no Poder do Mito, né, do Joseph Campbell, que é a ideia de que os mitos e os símbolos que estão ali, eles nos ajudam, eles nos orientam de alguma maneira para a gente se desenrolar aí em situações da nossa vida. Então, quando a gente lê alguma coisa, a gente lê um conto de fada, a gente lê um mito, a gente lê uma história, dessas, né? Dessas que são da tradição. Por quê? Porque elas vão repetir muitas vezes dilemas, questões existenciais, conflitos pelos quais as pessoas têm passado muitas e muitas e muitas vezes ao longo da história da humanidade. Então, são como se fossem dramas, né? Que são constantemente aí vividos pelas pessoas ao longo da história. Então, quando a gente lê um mito, quando a gente entra em contato com um símbolo, quando a gente entra em contato com uma imagem simbólica e a gente se conecta com ela e deixa isso, né, cozinhar um pouco dentro da gente, a gente consegue também ali pensar algum tipo de orientação e saber mais ou menos o que vai acontecer, o que pode acontecer, quais são as variáveis em jogo. E aí é importante dizer que dentro dessa perspectiva a gente não está falando de histórias moralizantes, né? A gente não está falando de histórias de instrução no sentido de uma norma, né, de colocar um manual, de dizer, ó, você tá entre a cruz e a espada, você vai fazer assim, você tá pensando se você casa ou compra uma bicicleta, a sua opção é essa, você tem que fazer isso, porque isso é o correto, isso é o justo, isso é o certo, isso é o moral. Não é isso. É mais no campo, né, das possibilidades e mais no campo de criação de repertório. Então, a gente tem mitos, né, famosos, por exemplo, a gente tem a história de Édipo, que depois também motivou Freud a escrever, e ali a gente tem um certo drama familiar. Esse drama familiar, ele é reiterado, né, para cada indivíduo de uma forma diferente. E a gente tem saídas possíveis ali, mas que não vem na forma de uma instrução, nem de uma forma de um certo e errado. Então, o símbolo, o mito, a narrativa também oferecem para gente a possibilidade de criar, né, de imaginar saídas criativas. Vamos lá, o que mais? Então, ela vai dizer exatamente isso, né? Ela diz: os símbolos são projeções das nossas possibilidades imaginárias no convívio com o mundo. Mas os símbolos não repetem apenas, eles alteram também humores, sentimentos e comportamentos no sentido de um processo de autorregulamentação e assim nos permitem viver um novo sentido e novas emoções. Sobretudo, porém, eles permitem reconhecer as experiências vinculadas ao símbolo como significativas para a própria vida, né? Então, quando a gente compreende o mundo simbolicamente, a gente vai pegar essa experiência concreta que eu tive, que pode ter sido uma experiência de perda, de conflito, de drama, de indecisão, né, de dilema, de um luto pelo qual eu esteja passando, de um nascimento de uma criança na minha família, de um casamento. Eu pego essa experiência que é minha, e essa experiência ela não é minha, sozinha, pulsando, solitária numa ilha. É uma experiência que eu consigo remeter a um pano de fundo de outras narrativas, outros repertórios, mitos em torno disso, que me fazem articular aquilo que eu vivo com toda essa outra base de representações, associações e saídas possíveis, né? Então, assim, aquilo que eu vivo passa a significar algo para além dessa experiência individual. O que mais? Ela vai falar também, eu até repeti eu trouxe essa citação lá para o Instagram esses dias, ela vai falar do nosso mal-estar e como que a gente se perguntar sobre o nosso mal-estar de um ponto de vista simbólico também é importante. Então, ela diz, sob o ponto de vista simbólico, um distúrbio não significa apenas um mal-estar, ele tem um sentido.
remete a uma necessidade de desenvolvimento. Então, se eu tenho alguma coisa que acontece no meu corpo, eu tenho a opção de lidar com isso de um ponto de vista 100% orgânico, biológico, médico, mas eu também posso perguntar, interrogar, investigar esse distúrbio, essa questão com a qual eu estou, né, sofrendo, provavelmente, do ponto de vista simbólico, né? Perguntar o que isso quer dizer. Fora da linguagem referencial, uma dor de barriga, o que essa dor de barriga representa, né? Quando que ela acontece? Em que momentos, com que frequência ela acontece? Que emoções estão ali associadas a essa dor de barriga? Tem alguma coisa que se repete toda vez que isso acontece? E isso não é de jeito nenhum, né? Esse exemplo da dor de barriga foi só um exemplo para descartar, né? De jeito nenhum para descartar algum tipo de investigação médica, mas também para a gente, de novo, conseguir articular essa experiência a um contexto maior e a uma profundidade, né, que diz respeito ao meu mundo interior, porque, afinal de contas, eu não estou separada do meu corpo. Né? Eu estou aqui vivendo e sentindo, me afetando, eu estou aqui junto com esse corpo que tantas vezes a gente trata de uma forma separada. Inclusive, né, é algo que ela vai trazer mais para frente. Eu vou pular, já que eu falei do corpo, então já vou para essa parte, depois eu volto para fechar. Ela vai falar de como hoje em dia a gente tem esse enfoque, né, no corpo, mas no sentido da aparência, da modificação constante da aparência, do aprimoramento da aparência. E ela chama atenção para como essa tendência, se levada ao extremo, pode ser complicada, né? Pode trazer aí algumas consequências difíceis para nós, complexas para nós, porque ela vai dizer assim: existe hoje uma exigência de um grande aprimoramento próprio, né? Então, eu tenho que estar mais bela, mais forte, mais em forma, mais jovem, mais, né? Tudo isso que a gente vê nesse campo, né, da estética como algo positivo. Eu preciso desse aprimoramento, e isso culmina no pensamento, estou citando a Verena Caixa, de que uma pessoa doente é responsável por sua doença, né? Então, isso é um pensamento perigoso, né? Porque isso é um pensamento que acaba, de uma certa forma, punindo a pessoa que adoece, como se ela estivesse 100% no controle de todos esses processos físicos e dos processos de adoecimento que podem acontecer. Então, esse pensamento, ele é complicado, de que a mim, né, cabe eu ficar ali me aprimorando, me esculpindo, cuidando da minha saúde no limite, medindo tudo que eu como, bebo, tomando um monte de suplemento, complemento, vitamina, não sei. Então, existe um excesso, né, nesse pensamento hoje em dia. E aí, dentro dessa ideia de que eu poderia me responsabilizar por tudo, então, estou passando na rua, sei lá, pego um resfriado. Nossa, a culpa é minha, né? Vou me punir por eu que não cuidei, eu que não fiz, eu que não me mantive vigilante o suficiente, eu que não, foi aquele dia que eu deixei de fazer minha corrida, foi aquele dia que eu exagerei no doce, sei lá, né? A gente fica nesse pensamento, que é um pensamento até, né, se a gente for parar, para pensar de uma certa prepotência, né? Como se eu conseguisse ali controlar todas as variáveis que podem afetar, impactar o meu corpo, enfim. Mas ela vai dizer que na base dessa ideia está um pensamento muito rígido de que, com a expectativa de que o ser humano ele conseguiria fazer tudo certo o tempo todo, né? Tudo certo o tempo todo, não errar, jamais. Isso não é possível. Então ela fala dessa ênfase nesse belo corpo, né? E como que este belo corpo ele representa ali, aí entre aspas citando ela, o triunfo da vontade sobre a natureza. E como que isso, né, causa uma sensação de poder, né? Eu imaginar que eu domino esse corpo. E esse pensamento de dominar o próprio corpo, que é um pensamento que
a gente já vê, né, aí correndo nos discursos há muitos e muitos e muitos anos, né, essa ideia de que eu vou me disciplinar, mas isso vem com uma carga muito rígida, uma carga punitiva mesmo, de que o corpo está todo errado, né, o corpo é um equívoco, e eu preciso ali trabalhar esse corpo na força do ódio, porque senão eu não vou conseguir, né, então eu preciso triunfar sobre essa minha natureza imperfeita. Esse pensamento, ele, de novo, né, traz uma certa arrogância, né, e estabelece uma espécie de valoração do ser humano enquanto, né, uma pessoa completa a partir da sua aparência física, a partir do quanto essa pessoa consegue dominar os processos do seu corpo. Fora isso, também, quando a gente fala do triunfo da vontade sobre a natureza, a gente vê claramente que a gente não está trabalhando com o corpo, a gente está trabalhando contra o corpo, ou separada do corpo. Então, a gente acaba reforçando essa separação, que é uma separação falsa, porque onde estamos, se não no corpo? Né? Então, não estou ali, né? Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, né? Encarnada. E aí ela também chama atenção para o quão perigoso é a gente se ligar à aparência como o único fator de identidade, né? Então, eu sou a minha aparência, eu sou a minha aparência. E aí, o que acontece quando eu começo a envelhecer? O que acontece se eu tenho uma condição, alguma coisa que vai afetar a minha aparência física? Gente, a gente está sempre mudando, né? Estamos aqui, estamos envelhecendo. Isso vai trazer alterações. O cabelo vai ficar branco, enfim, ou vai cair, ou um monte de coisa vai acontecer que vai alterando um pouco a nossa aparência. Então, se eu sou a minha aparência, na hora que minha aparência muda ou alguma coisa sai do meu controle, porque apesar da gente achar que tem todo esse poder não é infinito, né? De alterar o corpo, de manutenção desse corpo de uma certa forma, eu vou perdendo ali também a minha identidade. Então, eu de cabelo branco não sou eu, né? Eu com mais rugas, mais marcas de expressão não sou eu. Eu, se eu engordar ou emagrecer 5 quilos, não sou eu, né? Então, ela diz, a identidade precisa incluir uma dimensão experiencial, uma percepção interior. Senão, no limite, eu sinto que se eu perder algo da minha aparência, eu vou perder o direito de existência, tá? Ela traz muitas outras coisas, né? Ela cita Walter Benjamin para falar de novo de como a gente está um pouco desconectada, né? A sociedade contemporânea, enfim, desconectada desse aspecto simbólico. Ela vai trazer o Walter Benjamin justamente porque Walter Benjamin trabalhou a questão da experiência, fazendo um contraste entre o que seria experiência e o que seria vivência, né? Então, a vivência, ela tem algo de uma aceleração, ela tem algo de uma não absorção, ela tem algo de um acúmulo, né? De situações e de acontecimentos que não se sedimentam, que não se articulam a um repertório maior. E a experiência, por outro lado, é aquilo que eu vivo, que eu cozinho dentro de mim, que eu processo, que eu remeto a outros repertórios e outras associações e que eu consigo, portanto, falar a respeito, passar adiante, porque aquilo também já está bem articulado dentro de mim. A experiência, né, ela exige tempo, né? Processar, elaborar, exige tempo. Isso tudo exige tempo. E aí ela vai falar como que essa aceleração, né, que a gente vive hoje em dia, muitas vezes impede a gente de se conectar com o simbólico, com as imagens, com os mitos, com as nossas próprias vivências, experiências, acontecimentos e contextos. Então ela diz assim, relacionar-se com essas imagens exige tempo. Abre aspas. Esse tipo de pensamento
é contrário à nossa busca de eficiência. Se pensar, a gente se conectar com as imagens, com os mitos, com contos de fadas, com narrativas, com símbolos, para daí a gente também empreender uma reflexão mais elaborada sobre a nossa própria vida, descobrir caminhos para coisas que a gente está vivendo, porque partindo do que ela disse sobre imagens e símbolos, a gente conseguir de fato se conectar com isso, vai provocar efeitos na gente, vai provocar efeitos no nosso corpo, vai provocar efeitos na nossa psique. Só que para isso, né, e para essa ressonância acontecer, para essa reflexão acontecer, eu preciso de tempo. Não é assim, né? Então, ela diz que isso é contrário à nossa busca de eficiência. E claro que a gente abre parênteses aqui, eu acho que eu já comentei, inclusive, em algum outro vídeo, enfim, esse livro está sempre no horizonte quando a gente fala de tempo, de aceleração, que é o Sociedade do Cansaço. Né? Então, fica aqui essa recomendação de leitura de Sociedade do Cansaço, que isso vai ser reiterado várias vezes, né? O quanto que a gente vive esse disparo constante de informações e essa busca por desempenho, aqui ela fala eficiência, desempenho, produtividade, tudo isso está contra o contexto do símbolo da imaginação e da criatividade. A gente precisa de tempo para maturar essas coisas, porque justamente é como se, né, deixa eu concluir a citação, eu vou. Precisamos de tempo, ócio e uma sensibilidade para o fato de que a vida pode precisar também de momentos de inatividade e que ela não pode buscar apenas uma velocidade cada vez maior. E aí, deixa eu terminar o que eu ia falar antes, porque ela, né, a gente pensar nessa conexão com as histórias, com os mitos, com os símbolos, com as imagens, com os nossos sonhos, com as imagens que vêm dos nossos sonhos. É como se eu fosse, de fato, pegar isso e colocar ali numa panela, né? Começar a cozinhar, para ver como que isso fica, em que isso resulta com os outros elementos que eu já tenho. A que isso se liga, né? Que gosto tem. Então, realmente, quando a gente fala em se conectar, em elaborar alguma coisa, em deixar alguma coisa ressoando na gente, a gente está falando dessa espécie de processo, né, de cozimento, que demanda um tempo, porque aquilo precisa ficar em contato com o que eu já tenho, né, com a panela de ingredientes que eu já tenho. E aí ver como que isso afeta os outros elementos, é afetado pelos outros elementos, forma novos sentidos com os outros elementos desse conjunto. Então, de fato, o ócio, o tempo livre, a inatividade são essenciais e muitas vezes a gente pensa, quando a gente está num dilema, tentando achar uma saída, a gente fica querendo acelerar o processo, muito angustiado, muito desesperado, afoitos, né? A gente fica afoito para querer resolver essa coisa, preciso resolver esse negócio aí, preciso resolver esse negócio aí. E muitas vezes as respostas, elas vão se formando conforme a gente vai entrando em contato com esse outro repertório, com o que eu sonhei, com o filme que eu vi, com o livro que eu li, com uma imagem que eu deixei ressoando, com um símbolo que de repente eu acho que é representativo desse momento de vida e de repente eu olho constantemente para essa imagem e vejo como que ela ressoa em mim. Tudo isso é um tempo fora do tempo, né? De resolver, fazer a lista, deixa eu tomar uma decisão aqui muito correndo. Então, esse foi o terceiro capítulo de A Alma Precisa de Tempo. Semana que vem a gente olha para o próximo capítulo. E é isso. E aí vamos dando sequência a essa nossa leitura. Vou pausar as duas gravações e a gente se vê em breve.